Olá, Maranata, ora vem Senhor Jesus, que a doce graça e a paz do Senhor Jesus sejam abundantes na sua vida. Para a nossa reflexão, quero ler 1 Pedro, capítulo 4, a partir do versículo 7, diz assim a palavra do Senhor: O fim de todas as coisas está próximo, portanto não sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o com quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado, mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para sempre. Queridos, eu quero falar sobre cuidado uns com os outros. Nós estamos, como igreja, num propósito, e o tema para o nosso ano é ativando os dons, gerando os sinais. E nós temos começado com as coisas básicas, queridos. Antes de querer se mover em palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, em profecia, em curas, em variedade de línguas, eu entendo que há coisas básicas que precisam ser colocadas em prática, coisas simples que precisam ser colocadas em prática. O fim de todas as coisas está próximo. Sejam criteriosos, estejam alerta. E ele começa dizendo: dedique-se à oração. Queridos, uma vida intensa de oração faz toda a diferença, espiritualmente falando, faz toda a diferença, e há uma repercussão em todas as áreas das nossas vidas. Nós precisamos cuidar uns dos outros. É isso que esse texto está dizendo. O fim de todas as coisas está próximo. Empenhe-se em dedicar-se uns aos outros. Tira os olhos de você, tira os olhos do seu umbigo, tira os olhos dos seus problemas e foca em auxiliar. E você vai ter uma surpresa incrível em termos de crescimento e desenvolvimento quando eu me preocupo com o próximo, queridos. O texto diz: sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Como nós estamos dispostos a amar, quando nós estamos dispostos a compreender, quando nós decidimos colocar-se no lugar do outro, queridos, o pecado do outro não fica tão horrível como parece. E nós temos a disposição de perdoar. Quando nos dedicamos à oração e nos dedicamos a se preocupar com o outro, queridos, há uma facilidade em perdoar, há uma prontidão em perdoar, uma prontidão em servir. É muito importante que eu e você decida agradar a Deus e decida servir a Deus. E quando eu decido servir a Deus, implica em servir o próximo, em servir o outro. O texto seguinte diz: sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Queridos, o que eu faço, a diferença está na motivação com que eu faço. E eu preciso fazer sem reclamação, diz o texto. Cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus nas suas múltiplas formas. Dom que recebeu para servir, seja ensinar, seja servir, seja exercer misericórdia, seja exercer socorro. Queridos, o dom que nós recebemos de Deus. Existem dons naturais, talentos, habilidades naturais. A Bíblia fala de Dorcas, que serviu costurando. A Bíblia fala de Marta, que servia cozinhando. A Bíblia fala de outros que serviam sendo amigos, sendo próximos, se colocando do lado. Eu e você precisamos servir, olhando para as multiformas,
para as muitas formas da graça de Deus sendo manifestada através de nós. Ele diz: se alguém fala, tem o dom da palavra, que faça, transmitindo a palavra de Deus. Se você tem facilidade para se comunicar, para falar, para agir, que faça, usando a palavra como base na sua fala. Se alguém serve, que faça com a força que vem de Deus. Olha que coisa linda, queridos, porque é Deus que provê, de forma que todas as coisas seja Deus glorificado mediante Jesus Cristo. Ou seja, queridos, para ativar nossos dons, temos que começar com as coisas simples. Comece colocando as habilidades que Deus te deu à disposição dos outros. Começa colocando à disposição dos outros os dons naturais que Deus te deu, de hospitalidade, de socorro, de misericórdia, de auxílio. Seja generoso em auxiliar os outros. Olha que tremendo, queridos, desafio da palavra de Deus para mim e para você. Então, nesta manhã, o desafio de Deus para mim e você é: cuide uns aos outros. Cuide uns dos outros. Se empenhe em estender a tua mão e levantar auxílio àquele que precisa. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.